Olá, pensadores! Sejam bem-vindos ao 13º dia. Nós passamos o 13º dia de ontem para hoje, porque ontem foi aniversário de casamento de 14 anos, meu e da minha esposa, e nós juntos decidimos passar para hoje, para que a gente desse, para que eu pudesse dar uma atenção à live da forma como deve ser feito. Eu estava muito distraído ontem com o que a gente estava preparando para nós e acabou que eu passei para hoje o 13º dia. Então amanhã se encerra. Iria se encerrar hoje com o 14º dia, mas irá se encerrar amanhã. Os dois livros que eu ainda tenho, Reforma do Espírito, Livres na Vinda do Senhor. Dos meus 6 livros, os que eu ainda tenho aqui disponível para você agora, caso você compre, eu te envio hoje, são esses dois. Tá? Reforma do Espírito, um livro espetacular. Ribeirão Preto é a cidade onde ele mais foi vendido, e nós temos relatos, feedbacks muito positivos. E o Livres na Vinda do Senhor, né? É o livro, o primeiro livro que eu lancei. Se você quer dar de presente, porque provavelmente você que está assistindo e nos acompanha há mais tempo já deve ter ele, mas você pode comprar para presentear. Nós temos vendido esse Livros na Vinda do Senhor aqui em grandes quantidades, 10 livros, 15 livros, porque as pessoas compram para presentear. Uma das coisas que eu me sinto muito feliz em ser um colaborador com o meu país é o tanto que nós incentivamos as pessoas a lerem. Quando você lê, a sua cabeça abre, você adquire vocabulário, você adquire capacidade de interpretação, capacidade de comunicação. E o brasileiro, infelizmente, não tem o hábito de leitura. Então, mesmo que você nunca leu, mesmo que você nunca teve hábito de leitura, você pode começar hoje. Eu escuto pessoas dizerem assim, pastor, mas eu não tenho hábito de leitura, eu não consigo ler, eu confesso, né? Isso é uma limitação minha. Mas você pode mudar isso a partir de hoje. O fato de você nunca ter lido até hoje não significa que você vai passar o resto da vida assim. Você pode começar. Inclusive, tem pessoas que leem um livro desse aqui em uma semana, você pode ler em um mês. Você vai construir o seu ritmo, você vai construir o seu hábito. Então, não vou deixar de incentivar as pessoas a serem leitores. E principalmente se você é cristão, é interessante que você leia livros cristãos. E você pode adquirir o enriquecimento de pensamento, de mentalidade, muito bom. Se você escolher os livros certos, você pode falar comigo, eu posso te passar aí uma recomendação de pelo menos uns 15, 20 livros para você ler. E você vai perceber até na hora de você conversar que você vai ter mais vocabulário, mais capacidade de argumentação, de expor as suas ideias. Então, já ganhou aqui nessa live uma chavezinha aí de decisão para mudar a vida a partir de hoje. Começar a ler, quem nunca leu, começar a ler. Vou deixar aqui hoje 2 tópicos para confirmar tudo que a gente falou até o dia de hoje, até a 12ª live, para que você entenda como Deus constrói o valor das coisas. Deus esconde para revelar. É um paradoxo você pensar, se Deus esconde, como é que Ele quer revelar? Você vai encontrar isso em Provérbios também. Aqui, Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. O que esse Provérbios quer dizer para a nossa vida? Deus, Ele deseja que você persiga o que Ele te propõe. Então, eu falo muito para as pessoas, eu falo, olha,
quando elas me pedem conselhos, uma vida cristã, como que é uma vida de oração? Eu falo, olha, tem coisas que você tem que colocar na sua vida a partir de hoje, se você quer andar de forma diferente. Constância, disciplina, perseverança. Isso você precisa ter na sua vida cristã. Por quê? Porque Deus, ele constrói o valor do que ele nos dá a partir da nossa insistência. Pode parecer complexo você entender como que Deus quer facilitar se ele dificulta, como ele quer revelar se ao mesmo tempo ele esconde. Porque ele nos treina, ele nos capacita, ele nos amadurece dessa forma. Então é como se cada vez que você avançasse, desse um passo, ele lançasse um novo desafio. E através desses desafios você fosse amadurecendo. Então você vai meditar na palavra, muitas vezes você vai meditar num texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 15 vezes, e você vai dizer assim, não, eu estou entendendo racionalmente, mentalmente o que está escrito aqui. Mas isso é seco. Eu leio uma leitura seca. Parece que aquilo não está produzindo vida. Só que quando o Espírito Santo ele revela aquilo no seu coração, aquilo produz vida. Então essa verdade frutifica na sua vida. Só que por que às vezes o Espírito Santo escolhe o tempo, ou como que ele decide, como é que ele revela? Esses são os mistérios de Deus que você vai descobrir andando com ele. Então ele vai provar o quanto você deseja aquilo, o quanto você quer aquela verdade. Então, muitas vezes, nós temos aqui o Felipe de Camaragibe, Pernambuco, pastor, parceiro nosso, aliançado com a gente. O Tiago é meu amigo de adolescência lá de Ribeirão Preto. Coloca aqui, Tiago, você faz muitos anos que a gente não se fala. Você está morando em Ribeirão ainda? E o Prosa Café e Deus, que é do Ricardo, lá de Jaraguá do Sul. Então, Deus ele coloca as coisas diante de nós e ele vai puxando, como se ele fosse puxando a cordinha. Aí eu falei, continuando o que eu estava falando. O Espírito Santo, na sua relação com ele vai te entregando as revelações, ele vai abrindo o seu entendimento. Então é proporcional à relação. O reino de Deus, Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Claro que nessas revelações em Mateus ele está falando de Jesus, ele está falando do reino dos céus, mas isso nos mostra como Deus faz para que ele te traga a uma relação íntima. É como se para cada nível de revelação que ele te dá, a forma como você corresponde ao que recebeu, abre-se mais um nível para você avançar. É proporcional. Nós, como pais, e às vezes como pastores, a gente quer entregar tudo de uma vez. A gente quer chegar e sentar com o nosso filho, revelar tudo, facilitar tudo, ensinar tudo, abrir tudo. Mas Deus não faz assim. Deus ele vai gerando estímulo e ele dá, e a forma como você lida com aquilo, ele coloca mais, e depois ele vai te trazendo, né, com um constrangimento de amor. Ele vai te constrangimento de amor, ele vai te atraindo pelo amor que ele tem por nós, ele vai nos atraindo, e ele vai se abrindo e vai se revelando progressivamente. Então, o esconderijo de Deus, a forma que Deus esconde, não é para negar o acesso a você, mas é para aumentar o valor da descoberta. Então, por exemplo, quantas vezes aconteceu comigo, eu já vi relatos também de outros irmãos, nossa, eu fiquei meditando nesse texto aqui por 2 anos, mas quando veio a revelação, o entendimento, nossa, quanto precioso é aquilo. Ou seja, é valoroso. A revelação de Deus, ela transforma a sua vida, ela gera vida em outras pessoas através da sua vida. Então você valoriza a palavra de Deus, você valoriza a sua relação com Ele, porque você tem uma construção, você tem uma história construída nessa jornada. Por isso que a persistência, a disciplina, quando eu falo disciplina, é porque a gente não procura Deus quando a gente sente algo, a gente procura Deus porque a gente tem consciência do quanto Ele nos amou,
E a nossa resposta ao amor dele vem também amando ele, vem querer conhecê-lo, vem querer se relacionar com ele. Esse é a vida do Evangelho. E coisas valiosas não ficam expostas. Deus se revela na natureza. Você vê que o ouro, o diamante depois que você encontra a pedra, ela está bruta, você ainda tem que lapidar. O ouro, você tem que... É difícil, você vê como que é uma mina de ouro. Quem procura aí na internet para você ver, no YouTube, como é uma mina de ouro. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em Serra Pelada, né? Então, mesmo quando você continua buscando Deus sem sinal, parece que está tudo seco, parece que ele está escondido, parece que está acontecendo alguma coisa errada, porque eu não consigo perceber a presença dele, eu não tenho a consciência, parece que tem alguma coisa errada. Mas, de repente, tudo acontece e começa a jorrar através de uma revelação que muda a forma como você enxerga a vida, como você enxerga as pessoas, como você interpreta os fatos. Então Deus, ele treina você através da revelação, através do seu interesse por conhecê-lo. Ele te amadurece. Nesse percurso, o mais interessante, por mais que ao longo pelo menos no começo a gente fala, mas por que isso? Por que dificulta as coisas? Porque é no percurso que nós crescemos. A revelação é uma recompensa. É algo que, sem a gente perceber, a gente amadureceu. Sem a gente perceber, a gente se tornou outra pessoa na jornada de relacionamento e de conhecimento de Deus. Então, eu vou te deixar 2 versículos aí para você meditar sobre isso, que eu falei, né, esse ponto, que é Provérbios 25:2, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Verdade, o deserto é catalisador, um impulsionador de uma vida cheia de propósito. Amém. Isso aí, cara. O deserto não é para nos gerar. O deserto não é uma coisa. É porque nos foi passado uma ideia muito errada sobre muitas coisas da Bíblia. Mas tudo que Deus proporciona ou permite, dentro da sua vontade permissiva ou da sua vontade perfeita, o fim disso, o desejo dele para nós é sempre bom, é sempre perfeito, é sempre agradável. É para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para a nossa frutificação, é para o nosso alinhamento com o propósito, é para que a gente se multiplique. Sempre é com o desejo de algo bom, mas bom no entendimento de Deus. Porque para nós, muitas vezes, algo dolorido é ruim, mas o fim, para Deus, é bom. Então tem aqui uma frase, ó. Deus esconde promessas não para te frustrar, mas para te formar. Não é desejo de Deus que a gente seja para sempre crianças espirituais, né? Eu vejo muitas vezes irmãos e eles falam para mim assim, eles têm às vezes já estão muitos anos no Evangelho. E eles falam para mim assim, mas Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. E eles não estão errados muitas vezes no que eles estão falando. Mas eles têm uma concepção de Deus, de um Deus Pai, e eles bebê. E nós somos bebê no início. Nós somos cuidados como bebês. Bebê não tem condição de pôr comida na boca, o pai tem que dar na boca. Bebê não tem condição de resolver nada, bebê não sabe lidar com nada, bebê só fica ali chorando, comendo, dormindo e cagando. Só que quando a gente cresce, e é o desejo de Deus que a gente cresça, nós nos tornamos pessoas funcionais. E a partir de agora, Deus pode usar a nossa vida para propósito. Nós podemos compreender o amor dele de forma responsável. A gente tem que separar isso, porque alguns irmãos que eu conheço, né, que eu dou aula, às vezes eles falam assim, pastor, eu não vejo Deus assim. Eu vejo Deus de uma forma diferente. Né? Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com aquilo, porque Deus só quer isso, Deus quer nos abençoar, Deus quer... Eu falo, exatamente, você está completamente correto. Mas, nessa fase da sua vida de fé, Ele quer isso para você. Só que Ele quer também que você amadureça. E vai chegar uma hora que você vai deixar de ser bebê, que você vai deixar só de comer, cagar e dormir. E você vai começar a ser funcional no reino de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo. Então a gente precisa ter também
esse entendimento aí de fases da nossa vida. Você não vai exigir que uma criança de 5 anos seja funcional. Mas quando a pessoa tem 18 anos, ela assume responsabilidades, ela começa a lidar com os problemas de forma diferente, ela já foi treinada em muitas coisas, ela já identificou dons, ela já identificou talentos na vida dela, então agora Deus pode tratar com ela de forma diferente. Aqui o ponto 2, a persistência é o teste da fé, a resposta está no caminho da insistência, é o que eu falo, a pessoa que desiste muito fácil das coisas, você não tem muita coisa para fazer com ela. Quem está assistindo aqui, seja alguém que trabalha no CLT, ou que é empresário, ou que tem igreja, ou que tem uma amizade. Se aquela pessoa ela não persevera em nada, você acha que você pode contar com ela para alguma coisa? Se qualquer coisa que você colocar na mão dessa pessoa, ela desistir fácil, você contrataria ela para trabalhar com você? Você chamaria ela para uma jornada aí de desafios? Você confiaria nessa pessoa aí para lidar com coisas difíceis quando estiver ao seu lado? Então, a pessoa que ela é persistente, ela é confiável. E a pessoa que ela é persistente, ela está apta para coisas maiores. Porque aquilo que ela não consegue fazer, ela vai persistir até que ela vença naquilo. Então, a resposta está no caminho da insistência, a insistência. Às vezes você vai ler uma vez, vai ler 2 vezes, vai ler 3 vezes, não vai entender. Mas você vai persistir na leitura, na meditação, na oração. Você vai estar passando uma situação difícil, mas você não vai entrar na murmuração e na reclamação. Você vai dizer, se Deus falou, está feito. Eu vou persistir acreditando. Então eu vou dar glórias a Deus. Eu vou acordar e eu vou adorar a Deus, porque se Ele falou, está feito. Essas pessoas, eu falo confiáveis no sentido não de pessoa mau caráter. Não, mas confiável, porque você sabe que se ela pega uma coisa para fazer, ela vai até o fim. Então, Mateus 7, do 7 ao 8, fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. A fé verdadeira se revela quando você insiste mesmo sem ver resultados imediatos. Quantas coisas a gente passa anos falando, crendo, confessando, sendo chacotado, sofrendo chacota, as pessoas duvidam, dizem que você é louco, que não tem nada a ver, que você está perdido, que não sei o quê, é perseguição, é desmoralização, é descredibilização, aí vem dinheiro, aí falta dinheiro, aí um dia tem, um dia não tem, mas você está lá, persistente. Aí a pessoa fala, mas foi Deus que permitiu, ou Deus que fez. Não, tudo tem uma construção. Deus não pode usar bebê. Deus vai usar homem de fé. Lá no grego tem as 2 palavras, teknon e ruios. Teknon é a criança espiritual. Ruios é o homem espiritual. E tem diferença dessas 2. A gente tem que passar de uma fase para outra. E a fase que nós passamos é através das dificuldades, não tem? Quer ver? Deixa eu achar um texto aqui. Que fala da perseverança. Aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 4. A paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A persistência não muda Deus, mas muda você até estar pronto para o que Deus já te deu. Então, Romanos capítulo 5, versículo do 3 ao 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A tribulação é o processo que gera firmeza interior. Deus não usa sofrimento para te destruir, mas para amadurecer tua fé. Ele não manda o sofrimento para você. Sofrimento é parte da vida.
Só que Deus, ele te livra, mas ele se utiliza de tudo que você vive para o seu crescimento. Irmãos, vocês estão assistindo aqui, não sei se a maioria é homem. Nós somos pais. Que figura nós vamos passar para os nossos filhos? De firmeza, de posicionamento, de certeza, de convicção, de tomar frente, de ter iniciativa. Ou nós vamos passar uma imagem para os nossos filhos, que é o que está acontecendo na sociedade hoje, por causa do progressismo. As pessoas não têm, os homens parecem mulher, as mulheres parecem homem, as mulheres viraram cabeça da casa, os homens viraram a mulher, as mulheres trabalham para fazer dinheiro, o homem cuida da casa, os filhos não têm mais referência do que é ser homem, porque a figura de homem, ela não é machista, mas a figura de homem, ela é masculina. É um posicionamento, é um caráter, é um perfil. Claro que cada um de nós temos uma personalidade diferente, mas eu falo, é um perfil. É diferente. Deus criou o homem e a mulher. E eles são diferentes. A mulher tem um perfil diferente do homem. A mulher pode trabalhar, não há um problema da mulher trabalhar, mas ela não pode deixar de ser feminina e não pode esquecer a função de esposa. E o homem precisa entender que ele é o provedor, ele é o protetor. A família tem que se sentir segura. O filho, quando ele é criança, ele vai dormir tranquilo porque ele fala, meu pai está em casa, meu pai é uma figura de proteção, meu pai é uma figura de provisão, meu pai é uma figura de direção. E isso a gente precisa entender porque Deus forma isso em nós a partir desse processo. Porque se a gente for seguir o que o mundo está nos oferecendo ultimamente, né, através principalmente do progressismo, nós seremos homens afeminados e as mulheres serão mulheres masculinizadas, que é o que está acontecendo hoje. Então, Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Hebreu 10, 36. Porque necessitais de perseverança para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus não promete facilidade, promete resultado e o caminho é a perseverança. Então, depois de 15 anos, eu não sou uma pessoa tão antiga no Evangelho, porque eu tenho colegas, amigos, parceiros que têm 30 anos de Evangelho, 40 anos de Evangelho. Então eu sou aí um adolescente na fé, perto de muitos, mas uma coisa eu posso dizer, a característica principal é a perseverança, a característica da fé. Porque a longanimidade, em inglês, significa long suffering, e a tradução dessa palavra long suffering, para nós, seria como um sofrimento que dura um longo período. Então é um sofrimento que produz algo. Se você desenvolveu longanimidade, é porque você lidou com sofrimento por um longo período e você prevaleceu através da fé. Aí, quando você prevalece através da fé por um longo período de sofrimento, qual é o fruto? Longanimidade. Entende? Paciência. Então, isso aqui eu queria trazer para vocês hoje, complementando aí, por que eu vou falar isso para vocês? Hoje é o 13º dia, certo? Foram colocadas 12 lives. Algumas pessoas assistiram todas, não conseguiram assistir online, mas me falaram no privado, eu peguei lá depois no seu perfil para assistir, né? E uma pessoa, que é uma aluna minha, eu não tive a oportunidade de responder para ela o comentário que ela fez, eu vou responder aqui, talvez ela não assista essa live, mas eu vou até falar com ela sobre isso. Ela comentou comigo porque na mentoria nós tivemos uma aula com o Elias Mamã, que é um especialista aí de digital, né?
E aí a gente estava conversando sobre como fazer nossos reels, e as minhas lives, né, a live não tem um grande alcance, pelo menos por enquanto. E eu estava pensando de ontem para hoje sobre isso, né? E Deus hoje de manhã me respondeu. Ele falou: descanse seu coração, você, porque cada pessoa tem algo que Deus faz na vida delas de forma diferente. E Deus falou forte no meu coração: não se preocupe com estratégias, porque vou fazer pelo Espírito. Eu vou propagar para onde eu quiser os seus conteúdos. Para mim. Eu não falo isso para outras pessoas, tá? Ele falou para mim, porque eu vim tentando planejar, porque eu não sei muito lidar com essas coisas, mas planejar uma forma de fazer os meus conteúdos de forma diferente. Porque, inclusive, essa irmã que eu dou aula falou para mim: pastor, a live não é legal, o pessoal não tem paciência de assistir. Quando ela falou, as pessoas não têm paciência de assistir, me veio na hora o tema para hoje. Porque as pessoas que não têm paciência de procurar a verdade, de assistir uma live, de pegar um vídeo, elas não vão viver muita coisa de Deus. Elas não vão experimentar. Porque o reino de Deus não é sobre você ter paciência para procurar. É o contrário. Você só encontra com paciência. O pastor Felipe falou aqui, quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Exatamente. Eu quero plantar meu conteúdo no Espírito. Então, não vou fazer estratégias. Não vou fazer. Inclusive, amanhã acaba as lives, eu vou dar um tempinho, vou orar para saber como, né, começar outro tipo de conteúdo online, mas eu não vou ficar postando coisas no meu perfil com estratégias. E outra coisa, nada a gente vai encontrar em Deus sem perseverança, o pessoal não tem paciência para assistir uma live de 40 minutos. Fica sem o conteúdo. Porque se você quiser o conteúdo, vai ter que assistir. Então a gente sempre vai ter, não tenho paciência de ler um livro. Então fique sem o conteúdo do livro. Porque se você quiser o conteúdo do livro, você vai ter que ler. E é esse o ponto que os cristãos estão sendo engolidos por essas questões de internet, porque, para quem não sabe, nós não vamos entrar nisso aqui hoje, depois falamos sobre isso, o algoritmo ele está tomando vida e está começando a controlar as pessoas indiretamente, porque tudo que você faz agora é baseado no que o algoritmo pede para você fazer, porque se você não fizer como ele pede, você não vai conseguir plantar a semente da palavra. Só que o Espírito Santo e Deus está acima de algoritmo, porque Deus criou todas as coisas, ele quiser, ele faz o sol parar. Agora você precisa ter fé para se posicionar dessa forma em Deus. Porque quantas vezes eu fui pressionado, né? Pressionado por mim mesmo, dizer assim, mas será que eu estou sendo cabeça dura? Será que eu estou sendo ignorante? Todo mundo está tentando me ajudar, me dando estratégia, estou recebendo curso gratuito, gente me ensinando. O que acontece? Só que Deus falou comigo. Esse tempo todo eu estava em dúvida, né? Eu estava seguindo o protocolo. Eu estava aprendendo com pessoas que entendem disso. Mas hoje de manhã, meu tempo de oração e de adoração, Deus mandou eu parar e descansar o coração e deixar na mão dele, e eu só ir produzindo o que ele me der para falar, eu vou falando, o que ele me der para falar, eu vou falando. Porque tem pessoas que cavam as riquezas de Deus e elas vão encontrar. As riquezas de Deus, elas estão escondidas. Elas não são disponíveis de forma barata. Você tem que procurar, você tem que meditar, você tem que cavar, você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que se relacionar com o Espírito Santo. Isso não é doloroso, mas é um processo. Então, hoje eu quero colocar para vocês o seguinte: se você quer viver pelo Espírito, você precisa confiar no Espírito Santo, confiar em Deus. Inclusive, se há uma estratégia que Ele deu, Ele mesmo faz funcionar. Sua parte é só obedecer e fazer do jeito que Ele está propondo, que é o que eu estou fazendo aqui. As coisas que têm chegado até mim, eu tenho me disposto a fazer com excelência. Mas fazer frutificar é pelo Espírito. Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração aqui para vocês. Se vocês foram edificados por esse conteúdo, peço que vocês compartilhem. Inclusive, todo o conteúdo aqui do meu perfil está disponível. Então, tem pessoas que eu sei que não conseguem realmente parar o celular ali e ficar assistindo uma live. Mas quem quer um conteúdo transformador
tem que gastar tempo, tem que ter paciência, tem que assistir o que precisa. Tá bom? Deus abençoe vocês e vamos orar. Coloca diante de Deus aí as suas causas financeiras. Se você quer um milagre financeiro hoje, porque eu creio que Deus faz, porque Deus não faz por merecimento, Ele faz porque Jesus é perfeito e entregou a sua vida por nós, e por fé nós recebemos, não é por merecimento. Então creia, coloca diante de Deus aí seu coração, se é na área financeira, se é uma cura física, se é uma cura emocional, se você hoje está por uma situação de impossível, aí, uma causa na justiça, uma porta de emprego. Então, agora é o momento, tá bom? Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu coloco diante de Ti a causa de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, seja financeira, seja um milagre financeiro, seja uma porta que ela precisa, Senhor, de oportunidade, seja um negócio que ela tem que possa começar a frutificar pelo seu favor, seja um emprego que a pessoa está procurando, ou uma doença física, uma doença emocional, uma doença espiritual, seja uma causa na justiça que está emperrada, Pai. Nós entregamos agora nas Tuas mãos, apresentamos com ações de graça e já te agradecemos por todos os milagres que o Senhor está fazendo hoje, em nome de Jesus Cristo. Nós já te agradecemos pelos testemunhos, agradecemos pelas multiplicações, agradecemos pelas curas, todo espírito de enfermidade emocional, todo espírito de enfermidade no corpo, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus, e quem estiver ouvindo agora seja curado pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito maligno tem que sair agora com essa palavra. Eu ordeno agora que se multiplique todas as sementes que estão nas mãos dos seus filhos, todas as sementes que eles plantaram até hoje, tudo que eles fizeram, assim como a tua palavra diz, quem muito planta, muito colherá, e também que tudo que plantar certamente colherá, que eles possam receber hoje as recompensas, a colheita, que eles possam hoje ver a manifestação e a materialização daquilo que eles plantaram na fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós já aguardamos os testemunhos das operações, dos sinais e maravilhas do Senhor na vida do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Amanhã é o último dia. Geralmente no último dia tem surpresa de Deus para nós. Vamos crer aí muitos testemunhos e muitos relatos. Em nome de Jesus Cristo. Tenham uma ótima semana.